tema da mensagem dessa semana é vertical e horizontal. Nós estamos na série Emaús, que trabalha então as últimas 7 frases de Jesus na cruz, e o caminho de Emaús, onde Jesus ele se encontra com 2 viajantes, né? E hoje eu quero falar sobre palavras de relacionamento, né? Então, foi uma das frases que Jesus falou na cruz antes dele morrer, e a gente tem que prestar atenção nisso, porque presta atenção no que eu vou falar agora aqui para vocês. A maior dor e o maior prazer que você vai experimentar ao longo da sua vida sempre será no contexto de relacionamento, tá? Então a maior dor e o maior prazer que você vai sentir ao longo da sua vida, ela vai acontecer no contexto de relacionamento, né? E uma das frases que Jesus fala na cruz é chamada palavra de relacionamento. A gente vai falar sobre isso hoje. Eu tenho usado aqui, né, ao longo dessa série de mensagens, uma ideia de flashback, né? Então qual que é a minha ideia? Eu tento normalmente, quando eu vou montar minhas pregações, meus sermões, né, eu tento fazer de uma maneira que fique dinâmico e que fique de uma maneira onde eu goste da minha própria mensagem, onde eu falo assim, nossa, eu ouviria essa própria mensagem minha, né, que sou empolgante para mim. Então, a gente tem olhado dentro disso para Lucas 24, queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 24. Em Lucas 24, a gente tem 2 viajantes, né, que um deles era discípulo de Jesus, e esses 2 viajantes, eles estão saindo de Jerusalém, que foi onde aconteceu a crucificação de Jesus, foi onde Jesus morreu. Então ao mesmo tempo foi onde a esperança deles morreu junto com Jesus, aqueles que eles achavam que era o Messias, porque ele havia morrido na cruz, havia sido morto. E então esse casal decide ir embora de Jerusalém e voltar para sua cidade, que se chamava Emaús. Emaús é uma cidade, uma vila que ela não tem expressão nenhuma, é uma vila desconhecida, tanto é que até hoje em dia é difícil a gente encontrar Emaús no mapa, a gente não sabe exatamente onde essa vila ficava, e Jesus então aparece no meio da viagem desses 2 viajantes e começa a caminhar com eles, né? E esses 2 viajantes estão indo na direção errada, e muitas vezes a gente se pergunta por que Jesus começou a caminhar com esses 2 na direção errada? Por que Jesus fala que a gente tem que ir atrás da uma e largar as outras, não é largar, né, mas deixar as 99 para procurar uma? Por que Jesus, quando ele veio, ele aparecia mais para os doentes do que para aqueles que tinham saúde? Né? E talvez é uma coisa para a gente refletir, porque quando a gente pensa na presença de Deus na nossa vida, quando a gente pensa no relacionamento de Deus na nossa vida, talvez você pense que a sua vida tem que estar perfeita para que Deus possa entrar. Talvez você pense que para você poder ter um relacionamento com Deus, você tem que estar exatamente seguindo aquilo que Deus falou para você. Mas a gente vê aqui que Jesus, ele aparece no meio da estrada, andando na direção errada com esses 2 viajantes, porque a graça de Deus, ela vai te perseguir, ela vai te perseguir por onde você estiver, para que quando você tiver um encontro com Jesus, você vai entender, e aí você vai mudar a direção da sua rota, e vai caminhar na direção correta que Ele tem para você. E aí quando esses 2 viajantes, eles chegam com Jesus, na cidade de Emaús, Jesus entra com eles dentro da casa, e aí Jesus quebra o pão, e aí quando Jesus quebra o pão, no quebrar do pão, acredito que eles viram as cicatrizes de Jesus e reconheceram quem Jesus era, e aí naquele momento Jesus desaparece. E é interessante que como a presença de Jesus, ela foi revelada para aqueles 2 no quebrar do pão. No quebrar do pão, que é algo tão diário na nossa vida, algo tão comum no nosso dia a dia. E eu vejo que é muitas vezes como Jesus, ele se revela a nós, é como a presença dele aparece na nossa vida. Vai ser no dia a dia, vai ser no comum, vai ser nos detalhes da sua vida. E se você não prestar atenção, você vai perder a presença de Deus na sua vida. E aí então Jesus desaparece com esses 2. Eu quero começar então pontuando, né, no versículo 32, Lucas 24, 32, algumas coisas que eu não pontuei até agora nesse texto. Então eu vou pontuar algumas palavras aqui, vocês prestam atenção. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, a gente vê aqui que a revelação, né, deles com Jesus, ela aconteceu não somente no contexto da conversa deles com Jesus, mas a revelação que eles tiveram realmente de quem Jesus era, aconteceu no contexto de conversa que eles tiveram entre eles. Então, isso vai confrontar muita coisa que a gente diz aqui na igreja.
ou talvez muita coisa que você tem falado ao longo da sua vida que talvez não faz sentido nenhum na vida real. O problema muitas vezes da gente que é cristão, que a gente pega algumas frases e palavras e a gente começa a falar essas frases, a gente é hipócrita às vezes, na maioria das vezes, porque a gente não vive essas coisas, e segundo, a gente fala sem ter entendimento do que aquilo lá significa. Então talvez você fale assim hoje, tudo que eu preciso é de Jesus. Ou talvez você tenha falado para você mesmo que você não precisa mais de nada além de Jesus, você não precisa mais de ninguém além de Jesus, contanto que eu tenha Jesus eu não preciso mais de ninguém. Ou você fala, Jesus é tudo que eu preciso. E eu vou falar para vocês uma coisa, eu entendo o espírito disso, eu conheço os versículos da Bíblia também, mas eu queria que você entendesse hoje, que você refletisse um pouco, é que mesmo Jesus, quando ele veio na terra, ele precisou de um time. Jesus ele montou um time, ele precisou ter outras pessoas. E eu acho significativo também como Jesus ele se revelou para esses dois viajantes, e eles conversaram entre eles, e na conversa que eles tiveram um com o outro, eles conseguiram entender quem Jesus era. Então, para todos nós que achamos que a gente não precisa de mais ninguém, da última vez que eu me lembrei da cruz, ela não era feita de uma viga só, mas ela era feita de duas. Existe a vertical, e vamos pontuar aqui, essa é a mais importante, mas para ela virar uma cruz, precisa ter a horizontal também. E algumas vezes, a razão pela qual a gente diz que a gente só precisa de Jesus, eu quero que vocês me entendam, gente, tá? Eu quero que vocês me entendam, porque eu concordo com essa frase de certa maneira, que tudo que a gente precisa é de Jesus. E talvez você vai entender a verdade dessa frase no momento onde você perder tudo na sua vida. Talvez no momento onde você estiver passando por um problema de saúde, ou você perder alguém que você ama, você vai ver que no final das contas, tudo o que a gente precisa é de Jesus. Eu acredito nisso. Só que muitas vezes a gente usa essa frase de maneira errada. E aí a gente fala isso contanto que a gente consiga, a gente pensa que a gente pode manter o nosso relacionamento, né, limitado a um Deus invisível. Então a gente fala tudo que eu preciso é de Jesus, porque aí tudo que você precisa é um Deus invisível. E aí você não precisa ter que lidar com outras pessoas. E aí a gente pode manipular a nossa imagem de Deus para alguém que é confortável para nós no nosso dia a dia. E aí você tem dificuldade de se relacionar, você tem dificuldade de lidar com outras pessoas, e aí você fala tudo que eu preciso é de Jesus, e aí sabe o que você fala? Ninguém me entende, só Deus me entende. Você começa a falar assim, só Deus que consegue me entender. Gente, se é essa frase que você tem falado para você mesmo hoje em dia, eu acho que você está com um problema muito grande. Porque se ninguém consegue te entender, quer dizer que você tem levado a sua vida de uma maneira errada. Talvez você tenha tido características e personalidades dentro de você que estão afetando as pessoas que estão à sua volta, e talvez o problema que você vê em todas as outras pessoas, na verdade esse problema está dentro de você mesmo. E aí você fala, a sua desculpa é tudo que você precisa de Jesus, que você não precisa de mais ninguém. E na verdade, Jesus ele nos mostra que a cruz ela é feita de duas vigas, a horizontal e a vertical. E para fazer isso, eu quero lembrar, para falar sobre isso, eu quero lembrar o que aconteceu na cruz. E eu me pego pensando um pouco, quando esses dois viajantes, eles estavam andando de volta, a Bíblia diz que eles se lembraram, que eles deveriam ter ficado lá, eles começam a voltar atrás, e aí aquilo que eles pensaram que era o fim, era na verdade só o começo. Então onde você está agora na sua vida, eu quero declarar para você que não é o fim, mas é somente o meio do caminho. Onde você está hoje na sua vida não é o fim, é somente o começo daquilo que Deus tem para fazer. E eles se levantaram e voltaram pelas 7 milhas de Emaús até Jerusalém. E a gente já falou então sobre as 7 frases, estamos na terceira hoje, já falamos sobre a frase de perdão, falamos semana passada sobre a frase de salvação, e agora a gente está entrando na frase de relacionamento, né? E eu me pergunto talvez se eles começaram a ter um flashback, né? No momento então que eles reconheceram Jesus, se eles começaram a ter um flashback daquilo que aconteceu na cruz, né? Porque eles viram que era Jesus, eles viram que eles tinham errado, então eles pensaram assim, vou ter um flashback agora de tudo que aconteceu no caminho de volta. E eu penso se eles voltando, né, pensando na cruz agora, novamente, ao que aconteceu na cruz, só que agora à luz da ressurreição de Jesus Cristo, porque eles acabaram de ter um encontro com Jesus, então eles viram que Jesus ressuscitou, e tudo que Jesus falou era verdade, que Ele era o Filho de Deus, e que Ele realmente tem todo o poder e soberania sobre todas as coisas, e aí à luz dessa verdade agora eles voltam tendo um flashback diferente sobre a cruz, e talvez o que fez eles desanimarem e irem embora, na verdade então eles começam a refletir que talvez tenha sido o maior ato de amor que alguém já fez por uma pessoa, né? E quando a gente precisa
de uma prova que Deus nos ama, você não pode ficar olhando para as circunstâncias à sua volta. Quando você precisar de uma prova que Deus te ama, você tem que fazer um flashback para a cruz. Porque quando você fizer um flashback para a cruz, você vai ter a prova do amor que Ele tem por você. A minha vergonha foi pregada naquela cruz. Na cruz onde o meu pecado está. Na cruz onde o meu medo foi deixado. Na cruz onde os meus erros estão. Na cruz onde todos os meus receios e arrependimentos são redimidos. Lá foi definido. Lá foi tudo pago. Deus, Ele é bom. Ele faz o bom, independente da circunstância. Esse é quem Ele é. Então, se você precisa de uma prova de que Deus te ama, não fica olhando para a sua volta, mas olha para a cruz. Faz um flashback para a cruz. Quando você fizer um flashback para a cruz, você vai lembrar daquele que deu a vida dele por você. E Deus, Ele podia ter pedido para os anjos dele tirarem ele de lá, mas o amor dele manteve ele naquela cruz. E agora que eu quero entrar na minha mensagem. Então isso aqui foi um resumo, tá, gente? Rapidinho. Acelerei, hein? Agora eu vou com calma. Só que também vou ser rápido. Mas essa parte é importante agora. E eu quero que vocês prestem atenção junto comigo aqui, porque Deus falou muito comigo em relação a isso essa semana. Uma coisa importante para a gente reparar é não somente o que aconteceu na cruz, mas quem estava ao redor da cruz. Eu sei quem estava na cruz entre dois ladrões, mas quem que estava perto da cruz? Para entender isso um pouco mais claramente, a gente tem que estudar. Só que eu fiz isso por você essa semana, viu? Eu estudei por você essa semana. E o que eu fiz? Eu peguei então os 4 evangelhos de Jesus. Peguei Mateus, João, Marcos, Lucas. E eu comecei a estudar a perspectiva diferente que eles tiveram sobre a crucificação de Jesus. E é interessante, porque a gente vê que existem coisas diferentes que eles descrevem sobre a cruz. E quando chegou o momento da crucificação, por exemplo, Mateus ele não tinha muito a falar. Sabe por que ele não tinha muito a falar? Porque ele não estava lá. Mateus, ele estava e ele fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, porque ele estava lá, e ele detalha muito a história. Mateus também, ele detalha a história onde Pedro andou sobre as águas, porque Pedro era um cara muito inquieto, e Pedro era um cara muito ousado, e Pedro então não aguentou, e ele então saiu e pediu para Jesus para andar sobre as águas, e ele era meio doido, porque ele não conseguia ficar parado. Mas quando chega na mensagem da cruz, Mateus não estava lá. E sabe uma coisa engraçada? Não é engraçado como a mensagem da cruz hoje em dia, ela espanta a multidão? Não é verdade isso? A mensagem da cruz, ela não atrai multidão. Só que isso não é de hoje. Isso é desde a época de Jesus. Porque quando Jesus chegou em Jerusalém, foi barulhento. Quando Jesus chegou em Jerusalém, teve festa. E teve muita gente, e teve muito barulho, e as pessoas cantavam Hosana, 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 Deus nas alturas. E Hosana significa salvação instantânea. Salve agora significa Hosana. E talvez todo mundo quer isso, a gente quer uma salvação instantânea. E aí a mensagem da salvação instantânea, ela atrai uma multidão. E quando Jesus chegou em Jerusalém, uma multidão foi atraída para a chegada dele em Jerusalém. Mas quando Jesus, ele está na cruz, a multidão desapareceu. A mensagem da cruz, ela dispersa a multidão. Então foi barulhento quando Jesus chegou em Jerusalém. Mas quando Jesus chegou na cruz, houve silêncio. Foi meio quieto onde ele morreu. Estava quieto onde ele sofreu. Era alto quando ele estava pregando. Porque você pensa, a própria palavra estava pregando a palavra. Isso devia ser muito empolgante. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de ver Jesus pregando, você não conseguiria ficar sentado no seu lugar. Ia ser empolgante, você ia levantar, você ia bater palma, você ia gritar, você ia começar a pular. E devia ser muito empolgante poder ouvir a palavra, falar da palavra. E aí a gente ia juntar uma multidão para ouvir a palavra, falando sobre a palavra, né? Mas quando chegou na cruz já não havia mais tanto barulho assim. E quando o que Pedro nos mostra, que a gente pode ver na vida de Pedro, é que muitas vezes, aqueles que são mais barulhentos, nem sempre
são os mais leais. Quando chegou na cruz, Mateus, ele fala para nós algo muito perturbador. Eu imagino que talvez quando Mateus escreveu isso, para ele foi muito doloroso ter que escrever isso, porque eles viveram com Jesus. Eles acreditavam em Jesus, eles queriam realmente seguir Jesus, mas eles só podiam fazer isso até certo ponto. Então Jesus, ele chegou na cruz, e a cruz ela é confusa, porque não era para terminar desse jeito. Agora, eu quero que você se coloque no lugar dos discípulos, gente. Você ouviu falar, você não sabia que ressurreição era possível, você não sabia que alguém podia voltar dos mortos, você não tinha certeza que Jesus era quem ele dizia que era, você não sabia que Jesus era o Filho de Deus. E aí, quando Jesus morre, né, você vê aquilo, você fala, não era para terminar desse jeito. Sabe, não era para a crucificação ser confusa como ela foi, porque se ele realmente, ele é quem ele diz que é, ele não pode estar pendurado lá para morrer com tamanha humilhação, como era morrer numa crucificação naqueles tempos lá. Então Mateus diz algo perturbador, ele escreve, sabe o que ele fala? Ele fala que no momento da cruz, todos abandonaram Jesus, todos os 12 abandonaram Jesus. Mas lembra, ele tinha um time grande até chegar na cruz. Então, algumas vezes, as circunstâncias na sua vida, elas vão te mostrar quem realmente está com você porque te ama, ou quem está com você porque quer se beneficiar de algo que você pode oferecer para ela. E no momento que você não beneficia mais aquela pessoa de alguma maneira, ela some da sua vida. Isso é muito doloroso, porque muitas pessoas vão estar com você quando você estiver na limusine, mas poucas pessoas vão querer estar com você quando você tiver que andar de ônibus. Mas Mateus diz que todos abandonaram ele, mas um discípulo chamado João. E eu amo João, gente. Eu amo João. E João, ele é um cara muito confiante. João, ele se deu a si mesmo um apelido. João, ele fala dele mesmo, né? E João, vou falar para vocês, João, no Evangelho segundo a João, né, ele se chama de aquele a quem Jesus amava. Então ele fala assim, João, aquele a quem Jesus amava. Na última ceia, né, quando Jesus ele estava quebrando pão e falando sobre o que ia acontecer, né, e Jesus falou, alguns de vocês vão me trair, todos vão me abandonar e tal, não sei o quê. E aí Pedro se levantou e Pedro falou, eu não, conta comigo, eu não vou te abandonar. João, não. João, ele era um cara quieto. João, ele não falou nada. Mas João era um cara confiante. João, ele simplesmente estava lá. João não precisava falar nada, mas João se fazia presente em todo tipo de situação. João fala, eu sou o favorito de Jesus. Ele não precisa falar muitas coisas com os lábios dele para provar lealdade. Ele se faz presente. E aí, quando João ele escreve do seu evangelho, sobre a crucificação, João meio que fala assim, ei Mateus, calma aí, não foi todo mundo que abandonou ele, não foi todo mundo que abandonou Jesus, eu estava lá. E João então, ele nos traz uma perspectiva, né, então, da crucificação de Jesus, não de alguém que ouviu falar, mas de alguém que estava presente naquele lugar. E João começa então a descrever quem que estava no momento da crucificação de Jesus. Dos 12, era só ele. E não é quem você esperaria, porque talvez a gente esperaria encontrar Pedro lá, porque Pedro era o mais barulhento. Pedro era aquele que estava sempre defendendo Jesus. Mas no momento da crucificação, cadê Pedro? Pedro não passou nem pelo pátio. Pedro, a partir do momento que se tornou um escândalo estar perto de Jesus, Pedro saiu xingando todo mundo e desapareceu. Talvez você fale assim, eu esperaria que André estivesse lá, outro discípulo de Jesus. André era o irmão de Pedro, e André foi aquele que trouxe Pedro para ser um dos discípulos de Jesus. E André, ele falava assim, Pedro, você precisa conhecer esse homem, ele é incrível, né? E realmente, esse homem, ele era incrível, né? Mas ele deixou talvez de ser incrível então no momento que ele estava numa cruz. E aí talvez você esperava encontrar Bartolomeu. Bartolomeu não estava lá. Talvez você esperava encontrar Natanael.
E Natanael não estava lá também. E aí no dia que Jesus está fazendo aquilo que ele veio fazer, ninguém estava presente. E é um dia ruim para o professor, quando a sala de aula inteira fugiu, e ele tem a solidão de estar lá pendurado sozinho. Quando a gente começa a ler João ele nos fala quem que estava perto da cruz no momento da crucificação. E a primeira pessoa que ele fala de quem estava na cruz eram os soldados. Os soldados estavam perto da cruz. Sabe o que os soldados estavam fazendo? Os soldados, eles estavam apostando para ver quem que ficava com as roupas de Jesus. E aí eles estavam dividindo as roupas de Jesus e tirando tudo que eles podiam de Jesus até no momento da morte dele. Então no momento da morte dele foi como a vida dele, onde pessoas o tempo inteiro chegavam perto de Jesus, se aproximavam para tentar extrair e sugar dele o máximo que podiam. E talvez é como acontece na igreja, onde muitas vezes a gente vem hoje e a gente só pensa no que a gente pode extrair daqui, a gente não pensa naquilo que a gente pode dar. E o tempo inteiro então a gente fica pensando o que a gente pode sugar das outras pessoas, o que a gente pode sugar da igreja, o que a gente pode sugar de Jesus. E é isso que os soldados estavam fazendo. Mentalidade de consumir o máximo possível do que é melhor para mim mesmo. Mas quando chegou o momento da cruz, houve silêncio. Natanael, André, Tiago, filho do trovão, João, aqui, eu estou aqui, Jesus. Será que você pode apreciar as pessoas que muitas vezes simplesmente estão lá para você? As pessoas que simplesmente se fazem presente? João nos conta quem estava perto da cruz. Mateus, ele não pode nos contar quem estava perto da cruz. Mateus, ele pode falar quão gostoso era o peixe. Mateus, ele pode falar quão gostoso era o pão. Mas João pode nos falar do que aconteceu na crucificação de Jesus. João 19:25, pode colocar aí na tela. Fala assim: perto da cruz de Jesus estavam primeiramente quem? A sua mãe. Aquela que carregou ele com tanto amor, agora tinha que observar seu próprio filho carregar a cruz que ele não merecia. A cruz que era pesada, a cruz que ela sabia que ele não merecia, mas a cruz que nós sabemos que tanto ela quanto nós todos merecíamos carregar. E para mim tem uma mensagem completa aqui, só nesse trecho. Qual será que era necessária a força de uma mãe para que ela ficasse ali para assistir a morte do seu próprio filho, sem poder fazer nada? Ela somente ficou ali. Não é falada uma palavra que Maria, a mãe de Jesus, falou naquele momento, mas ela ficou lá com ele. Muitas vezes a maior prova da sua lealdade não vai ser aquilo que sai da sua boca, mas como você simplesmente fica ao lado das pessoas, mesmo no momento de cruz. Sabe por quê? Todos nós vamos ter momento de cruz nas nossas vidas. Você já pode ter passado e eu te digo que você vai passar novamente. Todos nós, a gente tem temporadas em que a gente vai passar, que vai dividir aqueles que são barulhentos daqueles que são realmente leais na nossa vida. Quem eu vejo ao redor da cruz de Jesus não é quem eu esperava ver. A gente vê Maria, mãe de Jesus. Aí continuando, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena teve uma vida difícil. Jesus ajudou ela. Jesus expulsou alguns demônios da vida dela, que ninguém conseguia expulsar. E isso criou um nível de lealdade de Maria Madalena com Jesus, que ela estava tipo assim: mesmo que tudo que eu possa fazer é estar aqui e chorar, eu não vou te abandonar. Será que hoje você conseguiria falar isso para Deus?
Será que você conseguiria chegar a um nível de lealdade com Deus e com o Espírito Santo? Que você fala assim: Deus, eu não posso fazer nada agora. Ou Deus, talvez eu não tenho nada agora, mas eu não vou sair daqui. Eu não vou te abandonar. Você tem sido bom comigo. Você fez muito por mim. E eu não vou sair daqui, porque eu sei que você é aquele que tem as palavras de vida eterna. Eu não vou sair de perto da cruz. E aí João continua nos contando. Quando Jesus viu sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a levou para casa. Vamos pontuar o fato aqui, de que nenhum de nós no lugar de Jesus, a gente conseguiria fazer o que Jesus fez, de passando por tamanha sofrimento, tamanho dor, tamanho sofrimento, nenhum de nós talvez teria força naquele momento de pensar nos outros, né? Porque você sabe que quando você está passando por algo difícil na sua vida, você vai falar com alguém sobre isso, ou você pergunta como a pessoa está, você na verdade não quer saber como a pessoa está, e se você perguntou isso, na verdade você prefere que ela nem responde, porque quando você está passando por algo, né, você tem que encontrar pessoas que realmente se importam com você e te amam, porque a maioria das pessoas não vão se importar com aquilo que você está passando, porque todos nós estamos passando por alguma coisa também. Então a maioria das pessoas não quer saber daquilo que você está passando. Mas para mim, a força emocional de Jesus, e eu quero ser como Jesus, é a força de poder se preocupar com as necessidades dos outros, enquanto ele ainda morria por eles. Não foi depois que ele se levantou, enquanto ele estava sangrando ainda, ele olha e ele fala assim: você cuida dele e você cuida dela. E ele faz então, durante a sua morte, o que ele fez ao longo de toda a sua vida. João, eu preciso que você faça algo por mim, toma conta dela. E para Maria ele fala: Maria, minha mãe, ele é agora o seu filho. Isso é uma loucura, gente, porque eu vou falar para vocês. Se eu tivesse no lugar de Jesus lá na cruz, sabe o que eu ia fazer? Eu ia estar com tanta raiva, que eu nem ia conseguir enxergar João lá. Eu ia estar com tanta raiva de Pedro, eu ia estar com tanta raiva de Bartolomeu, eu ia estar com tanta raiva de André, e isso sem falar a raiva que eu ia estar de Judas, né? Eu não ia conseguir enxergar João, não ia conseguir enxergar minha mãe lá, porque eu ia estar com tanta raiva de Judas, eu ia estar pensando o que eu ia fazer para revidar com Judas, que eu não ia conseguir enxergar João naquele momento. E às vezes, né, a gente não consegue enxergar quem está com a gente na nossa vida, porque tudo que a gente consegue ver são aquelas pessoas que nos deixaram. E eu quero declarar uma coisa para você hoje, presta atenção nisso aqui. Eu quero declarar isso aqui para a sua vida hoje. Deus sempre vai deixar um João na sua cruz. Você tem quem você precisa, você tem o que você precisa. Se eles te deixaram, é porque você não precisava mais. Sempre vai ter um João na sua cruz. Hoje tem um João na sua cruz. Só que talvez você está tão focado no encorajamento que você não está recebendo das pessoas que você esperava, que você perde as outras 10 pessoas que estão ao seu lado, caminhando junto com você todos os dias. E outra, essa aqui é difícil. Por que Jesus ia ficar bravo com Judas? Jesus, ele precisava que João estivesse lá na cruz, mas Jesus precisava de Judas para levar ele até a cruz. Isso aqui é difícil, gente. Talvez você vai começar a perceber que ao longo da sua vida, que as pessoas que você mais odeia, talvez foram as pessoas que mais te ajudaram a chegar no lugar onde você precisava para fazer aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Será que você consegue receber isso hoje? Será que você consegue trazer isso como uma verdade para você hoje? Sabe, talvez você precisou de um coração quebrado, talvez você precisou passar por uma traição, talvez você precisou passar por alguma situação ruim, para que Deus pudesse te trazer para onde você está hoje. Ele vai cumprir o propósito dele. Eu não estou falando que foi certo, eu não estou falando que justifica, mas eu estou falando para você, que o que você passou, Deus vai usar isso para um propósito. E presta atenção nisso. Algumas pessoas que te abandonaram, sabe o que elas estavam te ensinando? Elas estavam te ensinando a amar as pessoas que ficaram na sua vida. As pessoas que te abandonaram estavam te ensinando a amar aqueles que ficaram. Foi necessário.
eu quero ser maduro como Jesus. E eu não quero perder João na minha vida, porque eu estou mais preocupado em ficar xingando Judas. Você tem que entender o vertical. Queria pedir para o pessoal do Ministério de Louvor já começar a subir, por favor. Você tem que entender o vertical. O vertical é o nosso relacionamento com Deus. O horizontal é o nosso relacionamento com o próximo. A cruz, ela é formada de um relacionamento vertical e de um relacionamento horizontal. O relacionamento vertical, esse é o mais importante. Vamos pontuar isso, esse é o que dá sustentação para a cruz. Então quando a gente fala, a gente olha para Jesus. Jesus, ele tinha tamanho relacionamento vertical com o Pai, né? E Jesus, ele tinha tamanho relacionamento vertical que ele sabia quem ele era. Jesus, ele não precisava da aprovação e validação das outras pessoas. Quando Jesus foi batizado, o Pai falou: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Jesus, ele tinha muita certeza dessa verdade. Jesus, ele tinha muita certeza sobre a sua identidade como filho. Jesus tinha muita certeza da identidade de que o seu Pai tinha prazer nele. Então, Jesus, ele passava por situações como essa, que ele passou, de traição, de dor, de sofrimento, de cruz, e isso não mudava a forma como Jesus, ele se enxergava, e como Jesus lidava com a situação. Na verdade, isso influenciava de maneira positiva, porque quando Jesus, ele estava na cruz, ele conseguiu olhar para João, ele conseguiu olhar para Maria. Jesus, ele tinha tamanha identidade com o Pai, e talvez a gente tenha procurado hoje muita validação nas outras pessoas. A gente tem buscado validação muito no que é falado sobre nós. A gente busca muita validação aqui no horizontal. Então você tem buscado no horizontal coisas que você só vai poder encontrar no seu relacionamento vertical com Deus. É por isso que hoje talvez você está tão machucado. É por isso que hoje talvez você está tão ferido, porque você tem buscado no horizontal aquilo que Deus fala para você buscar no vertical. E enquanto você não encontrar sua identidade no vertical, o horizontal nunca vai te dar a identidade que você precisa. E você tem buscado e você tem colocado a sua identidade no que acontece no seu horizontal. E Deus fala para você hoje: busca no vertical, porque a sua verdade, quem te criou fui eu sei quem você é, eu sei para aquilo que eu te criei, eu sei para onde eu estou te levando. E quando você entender isso, você não vai precisar mais buscar no horizontal. Sabe por quê? A cruz, ela te faz completo. Tudo que você precisa, você vai encontrar na cruz de Jesus. Você não precisa buscar em outro lugar. A gente precisa se tornar completo com a cruz. Não é um relacionamento que vai te completar. Não são filhos que vão te completar. Não é uma esposa ou um marido que vai te completar. Não é um pai ou uma mãe que vai te completar. Se você não recebeu essa validação dos seus pais, se você não recebe essa validação dos seus filhos, talvez, o problema é que talvez você tenha buscado coisas em pessoas, ou você tem colocado chave na mão de pessoas, você tem esperado coisas de pessoas que elas não possuem para você. Talvez você tenha buscado no horizontal uma validação, uma aprovação da sua identidade ou sobre quem você é, que você nunca vai encontrar. E talvez por isso hoje você se encontre num momento de tanta frustração na sua vida. E a palavra e Deus, Jesus nos ensina. A cruz, ela é feita de 2 vigas. Mas sabe o que acontece? A partir do momento que você entende o seu relacionamento vertical com Deus, você entende que o seu relacionamento horizontal, ele é isso aqui, ó. Você entrega, você não pede. Você recebe de Deus e você entrega na horizontal. Então o que você precisa buscar hoje? Busca em Deus, busca no vertical. E sabe o que você faz no horizontal? Para de esperar que as outras pessoas vão te validar. Para de esperar que as outras pessoas vão fazer por você. Sabe o que você faz no horizontal? Você dá. No horizontal você entrega. No horizontal você ajuda. Talvez você veio aqui na igreja hoje esperando alguém chegar para você e falar que você é amado. Mas talvez o que Deus está falando para você é que chegou o momento de você falar para outras pessoas que elas são amadas. Talvez você veio aqui na igreja hoje querendo buscar algo que possa te melhorar seu emprego, ou conexões que possam melhorar para você de alguma maneira. Mas Deus está falando para você hoje que não é momento de você buscar das pessoas, é a hora de você entregar. A gente não é a igreja sanguessuga, a gente quer ser a igreja que dá, a gente quer ser a igreja que ama, a gente quer ser a igreja que entrega, a gente quer ser a igreja que vive a mensagem da cruz. Pode espantar uma multidão, mas a gente não vai abrir mão dessa verdade, porque a gente acredita que a cruz é a verdade que a gente precisa. Busca na vertical, entrega na horizontal. As outras pessoas não vão te dar,
Deus está falando que é para você dar nessa manhã. Você vai começar a entregar. Você vai começar a fazer. Você está buscando elogio? Elogia alguém. Você está buscando aceitação? Aceita alguém. Você está buscando receber uma oferta? Está querendo? Oferta para alguém. Confia que você é um filho amado de Deus. E quando Ele olha para você, Ele fala: você é um filho amado, em quem eu tenho prazer. Você talvez tenha tentado buscar afeição na direção errada, mas a gente recebe na vertical e a gente entrega na horizontal. Filipenses 2:1-2, para encerrar, fala assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, né? Paulo aqui, ele está desenhando uma cruz para a gente, e esse primeiro versículo é a parte da vertical, e essa parte talvez é a parte que a gente é bom na igreja, porque a gente fala: Ele me perdoou, Ele me salvou, Ele me ama, Ele me aceita, né? E no segundo versículo ele fala: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Se você entendeu na vertical, dê na horizontal. Então, quando você acordar essa semana, né, você vai falar que toda a sua vergonha, toda a sua dor, toda a sua necessidade está naquela cruz. E você não vai precisar receber a sua validação de outro lugar, não ser naquilo que aconteceu na cruz de Jesus. E aí, sabe o que acontece, gente? Enquanto você não entender a vertical, sabe o que você vai ser? Você vai ser uma pessoa muito dodói, né? Usando a palavra que tem que ser usada. Você é muito dodói. E se você acha que é difícil ouvir isso, né? Você é muito dodói porque você é muito abençoado para você ser tão dodói quanto você tem sido hoje. E se você acha que é difícil ouvir isso, imagina eu que tive que ouvir isso de Deus a semana inteira. Eu só estou falando para vocês aquilo que eu ouvi Deus falar no meu coração. Sabe por quê? Porque você não pode mais buscar a sua validação das outras pessoas ou das circunstâncias que acontecem na sua volta. Você é muito abençoado para você ser dodói do jeito que você tem sido hoje. Começa a olhar a sua volta, começa a olhar ao seu redor. Você vai ver as bênçãos que Deus já tem derramado e colocado na sua vida. Então chega agora de vitimismo. Chega agora de olhar para aquilo que te falta. Chega agora de olhar só para você como um coitadinho. Não, começa a olhar que você é um filho abençoado do Senhor, que Ele te protege, que Ele está com você em todos os momentos, que Ele não te abandona, que Ele se faz presente todos os dias. Esse é o nosso Pai, e quando Ele olha para você, Ele fala: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então se relaciona no vertical, porque quando você tiver um relacionamento vertical com Deus, você não vai mais precisar de aprovação de ninguém e nem de circunstâncias na sua vida. Não é o dinheiro que vai falar quem você é, não é a sua profissão que vai falar quem você é, não é o seu relacionamento ou a sua família que vai falar quem você é. Quem fala que você em você é aquele que te criou. E hoje Ele fala assim: dá ouvido para mim, busca na vertical, porque na vertical é o lugar onde você busca, e começa a dar na horizontal, porque aí sim você vai começar a abençoar as pessoas que estão à sua volta. Para de ser egoísta, para de pensar só em você mesmo, começa a olhar para o próximo, começa a olhar para mim, e eu vou gerar um coração em você que é parecido com o meu. Então essa é a mensagem da cruz de Jesus. Jesus, quando Ele estava morrendo, Jesus, quando Ele estava sofrendo, Ele não pensou nele mesmo, mas Ele pensou naqueles que estavam próximos dele. E será que nessa manhã a gente pode falar simplesmente para Deus: Deus, eu acho que eu não tenho nada. Deus, eu não sei o que eu posso fazer. Deus, talvez o que eu tenho hoje aqui é que eu consigo chegar aqui e chorar na Tua presença. Ou Deus, talvez o que eu tenho aqui hoje é uma angústia muito grande. Ou talvez eu tenha uma doença que alguém está passando na minha família. Ou talvez você chega para Deus e fala: Deus, eu não sei o que eu posso fazer. Mas será que você pode chegar e falar: apesar de tudo isso, Deus, eu não vou sair de perto da sua cruz. Eu não vou sair de perto da sua cruz. Estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu. Queria pedir para você ficar de pé no seu lugar. O que nós recebemos da cruz, não existe nada no mundo que pode te dar, e o mundo também não pode tirar de você. Deus quer te liberar nessa manhã da expectativa de receber de outros lugares aquilo que você só vai receber dele.